Olá pessoal, eu sou Renata Beranger, eu sou médica infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e hoje nós vamos falar a respeito de um tema que foi muito divulgado em todas as mídias na última semana, a cura do HIV. Então isso é uma mentira ou é verdade? É verdade. Eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho como isso aconteceu e por que não houve uma comoção maior, que todo mundo ficou feliz, que na verdade é o fim da epidemia. E então isso não aconteceu. Então o paciente é um paciente que a gente não sabe o nome dele, ele não foi identificado, mas o caso foi publicado no dia 5 de março na revista Nature, que é uma revista muito importante no meio científico, é muito respeitada. Então a gente acredita que isso aconteceu mesmo, é o segundo caso. Então, um paciente não identificado, ele era de Londres, né, europeu, ele tinha HIV desde 2003, ele vinha em tratamento adequado, então ele desenvolveu em 2016 um linfoma de Hodgkin. O que é o linfoma? Né? O linfoma é uma neoplasia do sangue, mais ou menos isso. Né? E aí tentou-se fazer quimioterapia convencional para ele, ele não estava respondendo e ele teve que ser submetido a um transplante de medula óssea. Então, na primeira fase, é realizado um tratamento que ele ataca as células cancerígenas e ele também destrói a medula óssea do paciente que está doente para que ela não consiga produzir mais células doentes. Então, é um tratamento muito agressivo, onde a imunidade fica totalmente comprometida. Então, depois, quando você já não tem mais nenhuma célula doente, a sua medula não está mais produzindo nada, você transplanta a medula de uma pessoa saudável. Então, essa medula, depois de um tempo, começa a produzir as células e as células saudáveis. Então, não é um tratamento fácil, tranquilo. A gente tem uma taxa de sucesso bastante boa, mas realmente a pessoa precisa estar doente para ser submetida a um tratamento desse tipo. Então, essa é a primeira informação que a gente tem que guardar. Né? Então, o paciente era HIV positivo, ele foi submetido a esse transplante de medula porque ele tinha uma outra patologia além do HIV. E aí vocês devem estar me perguntando o que o HIV tem a ver com transplante de medula. Então, vou voltar um pouquinho para vocês conseguirem entender. O HIV, para ele infectar as nossas células, ele precisa se ligar a um determinado receptor que está presente nas nossas células brancas, que são os leucócitos. Então, a gente tem um gene que chama CCR5, que ele produz esses receptores necessários para o HIV. Mais ou menos aí 1% da população do mundo, geralmente mais comum em descendentes de europeus, essas pessoas apresentam uma mutação nesse gene, CCR5, e aí eles não produzem esses receptores para o HIV. Então, a gente consegue que essas pessoas sejam imunes ao HIV, é uma mutação benéfica para o ser humano, porque mesmo tendo contato com HIV, ele não consegue infectar as células. Então, o que se tentou? Né? Já que a gente vai ter que fazer um transplante de medula óssea para tratar o linfoma, vamos arrumar um doador que seja compatível com o paciente, mas que também tem essa mutação nesse gene CCR5. Porque aí o que vai acontecer? A gente vai transplantar essa medula e aí o paciente vai começar a produzir essas células que não têm esses receptores para o HIV. Então isso foi tentado já uma vez, foi publicado, eles conseguiram e agora esse resultado foi reproduzido. Então a publicação não diz que o paciente está curado ainda do HIV, mas a gente sabe que ele está 18 meses com carga viral indetectável, sem uso de antirretroviral. Então, o que a gente pôde ver é que de um tratamento muito agressivo de um câncer, a gente conseguiu
a cura do HIV. Terminou a epidemia do HIV, a gente vai conseguir fazer transplantes de medula óssea em todo mundo, em milhões de pessoas que estão infectadas por HIV? Não. Por quê? Porque eu já expliquei, o transplante de medula óssea é um tratamento muito agressivo. Então, a chance disso dar errado é muito maior do que você ter alguma complicação tomando a sua terapia antirretroviral lá todo dia, 1, 2 comprimidos, ou talvez pessoas que tenham há mais tempo tomem um pouquinho mais de comprimidos, mas os efeitos colaterais e a chance de evolução de complicações graves, então como infecções, sangramentos e outras várias complicações são muito mais frequentes com o transplante de medula óssea. Então, assim, é lógico que para pacientes que precisem de um transplante, a gente sempre vai tentar achar um doador compatível que seja, que tenha essa mutação, mas realmente não é para todo mundo. Então, em relação ao HIV, a gente ainda não tem uma cura estabelecida para todo mundo. É muito importante que as pessoas continuem fazendo o teste. Então, se você não sabe se você tem HIV, você tem que fazer o teste. Mesmo se você não esteja sentindo nada, então o ideal é a gente fazer esse diagnóstico o quanto antes, independente se você acha que você é do grupo de risco ou não. Então eu já falei no vídeo anterior que isso não existe mais, né? Então quem tem risco para o HIV é quem faz sexo, isso é 99% da população. Então quem nunca fez o teste tem que fazer. Quem sabe que tem HIV tem que continuar com a sua terapia, né? Se você ainda não começou a sua terapia, consulte seu médico, que eu sempre gosto de falar que aqui, de maneira nenhuma, esse vídeo é para substituir uma consulta médica. Então, eu estou aqui só para tirar algumas dúvidas, mas é sempre necessário a consulta. E quem já faz o uso de terapia antirretroviral tem que continuar tomando seu remédio direitinho, todos os dias, na mesma hora. E é importante sempre ficar em mente que pior do que não tomar o remédio é tomar o remédio de forma incorreta. Então, essa publicação, né, esse caso, o segundo caso de cura do HIV, realmente foi um caso muito importante. Ficou todo mundo muito feliz e ele abre portas para algumas terapias genéticas. Então, melhor avaliação desse gene CCR5, talvez venham novas terapias por aí, mas esse caso não vai terminar com a epidemia e não é um tratamento que é para todos. E era isso que eu tinha para falar para vocês em relação a essa cura do HIV. É muito importante que você compartilhe, que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal, que você toque no sininho, porque aí sempre que tiver um vídeo novo você vai ser avisado. Obrigada e eu espero a participação de vocês. Para quem tem acompanhado os vídeos, vocês podem perceber que a gente mudou o cenário hoje um pouquinho e eu preciso da opinião de vocês para saber se o áudio ficou bom, se os cachorros atrapalharam, se vocês conseguiram prestar atenção. Então, por favor, comentem, deem a opinião, que isso é sempre muito importante para o nosso canal. Acabou? Agora é... o papelzinho do...